O livro de Josué. Vamos relembrar a história até aqui. Deus escolhe Abraão e então sua família se torna o povo de Israel e são escravizados no Egito. Através de Moisés, Deus resgata Israel, faz uma aliança com eles no Monte Sinai e os guia no deserto. Israel acampa do lado de fora da Terra Prometida e Moisés os chama a obedecer a aliança de Deus para que eles mostrem a todas as outras nações quem Deus é. O livro de Josué começa logo depois da morte de Moisés, e Israel estava pronto para entrar na terra. A história é estruturada com 4 movimentos principais. Primeiro, Josué guia Israel para dentro da terra prometida, e uma vez que estão ali, eles conhecem toda a hostilidade dos cananeus e se envolvem em batalhas. Depois de suas vitórias, Josué divide a terra como herança para as 12 tribos, e o livro termina com um discurso final que Josué faz ao povo. Então vamos nos aproximar e ver como isso acontece. A primeira sessão começa com a morte de Moisés, e Josué é apontado como o novo líder de Israel. O autor, intencionalmente, apresenta Josué como um novo Moisés. Como ele, Josué chama o povo a obedecer a Torá, que são as leis da aliança dadas no Monte Sinai. Então manda espiões para dentro da terra, assim como Moisés fez nos capítulos 13 e 14 de Números. Só que dessa vez, tudo corre muito bem. Na verdade, até alguns cananeus se voltam e seguem o Deus de Israel. Josué, então, guia todo o povo através do Rio Jordão para dentro da terra. Assim como o mar se abriu para Moisés em Êxodo, aqui o Rio Jordão se abre e os sacerdotes levam a Arca da Aliança por ele, liderando Israel. No capítulo 5, há uma mudança na história. O povo olha para trás, para suas raízes como o povo da aliança de Deus. A nova geração é circuncidada e eles celebram a sua primeira Páscoa na terra. Depois, eles se viram e se preparam para ir adiante. Josué tem um encontro louco com um guerreiro misterioso, o comandante angelical do exército de Deus. Josué pede: você está com nós ou com nossos inimigos? O guerreiro responde: nenhum dos dois. Isso mostra que a real pergunta aqui é se Josué está ao lado de Deus. Fica bem claro que toda essa história não é sobre israelitas versus cananeus. Em vez disso, essa é a batalha de Deus. Israel vai desempenhar o papel de espectador e, em alguns momentos, suporte no plano de Deus, o que nos leva à próxima sessão. Nós encontramos histórias de conflitos entre Israel e diferentes povos cananeus. Na primeira parte, vemos em detalhes as histórias de 2 batalhas, que são seguidas por uma série de pequenas histórias que condensam anos de batalhas em resumos pequenos. As primeiras 2 batalhas são contra Jericó e Ai, e elas oferecem retratos contrastantes da fidelidade de Deus versus o fracasso de Israel. Em Jericó, Israel tem uma abordagem completamente passiva. Eles deixam a presença de Deus na arca guiá-los ao redor da cidade durante 6 dias. E assim como Raabe se voltou para Deus de Israel, o povo de Jericó tem a chance de fazer o mesmo, mas eles não fazem. E no 7º dia, os sacerdotes sopram a trombeta e as muralhas caem, levando Israel à vitória. O ponto dessa história é mostrar que Deus é quem vai trazer a vitória ao seu povo. Israel só precisa confiar e esperar. A próxima história da Batalha de Ai reflete um aspecto contrário. Conhecemos um israelita chamado Acã, que rouba de Jericó alguns bens que pertenciam a Deus e mente a respeito disso. É uma atitude bem infeliz, depois de tudo que Deus tem feito por Israel. Então Israel vai para a batalha na cidade de Ai e é completamente derrotado. E só depois de um arrependimento humilde e uma atitude severa com o pecado de Acã que Israel tem a vitória. Essas 2 histórias são destacadas à frente para ressaltar um ponto importante. Se Israel vai herdar a terra, eles devem ser obedientes e confiar nas ordens de Deus. Eles não vão ter um tratamento especial. E a segunda parte desta sessão começa com os gibeonitas, um grupo cananeu. Eles fazem exatamente como Raabe, se voltam para seguir ao Deus de Israel e estabelecem paz com eles. É um contraste com vários outros reis cananeus que começam a fazer alianças e pretendem destruir o povo de Deus. Israel se envolve em batalhas e ganha suas terras. E essa sessão termina com uma lista resumida de todas as vitórias conquistadas por Moisés e depois por Josué. Agora vamos parar um segundo, porque é provável que essas histórias e a violência que há nelas incomodem você. E se você é um seguidor de Jesus, você é obrigado a pensar: mas Jesus não disse para amar seus inimigos? Por que Deus está declarando guerra aqui? E primeiro de tudo, por que os cananeus? As principais razões, na verdade, são dadas mais cedo na história bíblica. A cultura dos cananeus se tornou extremamente corrupta moralmente, especialmente quando se trata de sexo. Veja lá em Levítico capítulo 18. E além disso, eles praticam descontroladamente o sacrifício de crianças. Confira Deuteronômio capítulo 12. E Deus não quer essas práticas influenciando Israel. Os cananeus devem ir embora. O que nos leva à segunda questão.
Deus realmente ordenou a destruição de todos os cananeus, como um genocídio? À primeira vista, você olha para as frases usadas nessas histórias. Eles os destruíram totalmente, eles não deixaram nenhum sobrevivente nem nada que respirasse. Mas quando você olha uma segunda vez, mais de perto, você percebe que essas frases são claramente hipérboles e não são literais. Volte lá para a ordem original sobre os cananeus em Deuteronômio capítulo 7. Israel é instruído primeiro a expulsar os cananeus e depois a os destruir completamente. Isso é seguido por ordens para não casarem com eles ou fazerem negócios com eles. O fato é que não se pode casar com alguém que você destruiu. Acho que você pegou o ponto, né? A mesma ideia se aplica às histórias em Josué. Olhe mais de perto. Por exemplo, aparece em Josué capítulo 10 que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebron e Debir. Só que mais tarde, no capítulo 15, nós vemos essas cidades ainda povoadas por cananeus. O que nós percebemos é que Josué conta as histórias de batalhas antigas usando hipérboles como parte do estilo de narrativa. Então a palavra genocídio não se encaixa exatamente no que nós vemos aqui, especialmente à luz de histórias de cananeus que se voltam para o Deus de Israel, como Raabe ou os gibeonitas. Deus estava aberto àqueles que queriam se voltar para ele. A última coisa para se pensar a respeito é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Elas estavam limitadas ao punhado de pessoas que viviam na terra de Canaã. Com todas as outras nações, Israel era instruído por Deus a buscar a paz. Leia Deuteronômio 20. Portanto, o propósito dessas histórias nunca foi dizer a você, leitor, para cometer violência no nome de Deus. Em vez disso, elas mostram Deus trazendo a sua justiça à maldade do homem em um momento único da história, e como ele protegeu Israel de ser aniquilado pelos cananeus. Agora vamos voltar à estrutura do livro. Após anos de batalhas, nós vemos um Josué velho que começa a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. A maior parte dessa seção é tipo uma lista de linhas de fronteiras. E sejamos honestos, isso é meio chato. É como ler um mapa que não tem figuras. Mas para os israelitas, essas listas eram super importantes. Esse era o cumprimento das antigas promessas de Deus a Abraão, de que seus descendentes iriam herdar a terra prometida. Agora Deus vai passar todos os detalhes, o que nos leva para a seção final. Josué faz 2 discursos ao povo, muito similares aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué os lembra da generosidade de Deus, como ele os trouxe para a terra e os resgatou dos cananeus. E os chama a virar as costas para os outros deuses e a serem fiéis à aliança que fizeram. Se eles cumprirem a aliança, isso trará vida e bênção na terra. Mas se forem infiéis, Israel atrairá para si mesmo o julgamento que os cananeus experimentaram. Eles serão expulsos da terra em exílio. Então, Josué deixa Israel com uma escolha. O que o povo vai fazer? Essa é a grande questão que surge quando a história termina, e esse é o livro de Josué.